Umbanda e o poder da mediunidade. W. da Mata e Silva, Mestre Apacane, Livraria Freitas Bastos. A Lei de Pemba. Do giz como instrumento mágico ou cabalístico. Simbolismo e confusão anímica. É também de arrepiar ver como a turminha por aí, nas sessões ou nos trabalhos de Umbanda, risca Pemba. Se o médium magista ou iniciado der umas voltinhas por essas sessões, pode verificar surpreso como riscam confusão, atraem confusão, fixam confusão a granel. Digamos primeiro o que é a lei de Pemba ou o uso cabalístico dos sinais riscados na corrente astral de Umbanda. Essa corrente tem como parte integrante de seu grande sistema vibratório de ação e reação, quer no astral para os humanos, quer destes para a natureza, as ordens e os direitos de trabalho, sobre as forças mágicas ou da magia. Já o dissemos repetidas vezes. Então, nenhum mago branco ou magista de qualquer corrente ou escola pode fazer magia sem a indispensável ligação ou cooperação dos chamados impropriamente espíritos da natureza, ou elementais. Veja, na parte que trata do assunto diretamente, a definição correta sobre espíritos na fase de elementares em face das forças sutis da natureza. Isso é um fato, é uma verdade. E tanto é que ninguém, nenhuma autoridade em magia, ousa escrever ou ensinar em livros nada de positivo sobre tão delicado e perigosíssimo assunto. Todos abordam a coisa por alto. Diz que diz, mas deixam tudo por ser dito. Porém, nós aqui vamos clarear um certo ângulo, porque essa questão de sinais riscados, espíritos elementares e elementos ou elementais se confundem muito. Antes, porém, devemos avivar a memória do leitor, lembrando-lhe que nos cultos africanos puros do passado, a pemba não era usada para traçar pontos riscados, ou por outra era-lhes completamente desconhecida a sua manipulação para fins cabalísticos. Ninguém conhecia nada sobre pontos ou sinais riscados, implantados posteriormente nesse novo movimento que surgiu como Umbanda pelos eguns, espíritos de caboclos, pretos velhos, etc. No candomblé deles, Exu nunca viu Pemba e na Umbanda o Exu guardião conhece a lei e traça a Pemba. Apenas na tradição do santo ou em certos rituais para orixá, essa tradição ritualística exigia uma espécie de cruzamento com um giz ou Pemba. E isso consistia apenas em fazer algumas cruzes com Pemba, sobre objetos ou em panos, e alguns iam até ao cruzar fazer cruz nos pulsos, na testa, etc., de um paciente ou de uma pessoa iniciada ou iaô. E era só. Então é um fato insofismável que sinais riscados ou pontos riscados são coisas de magia de Umbanda. É cabalismo dos caboclos pretos velhos, crianças e de Exus guardiões. Ora, se riscar ou armar um ponto implica ato cabalístico ou de magia, impõe-se que a pessoa que o executar tenha consciência do que faz. Conheça o segredo ou a mironga da lei que rege esse ângulo. Como pode então tudo quanto é médium ou pretensos médiums, sem o grau de iniciação adequado, esse mesmo que confere bastante conhecimento nesse mister, riscar Pemba por dar cá aquela palha? O que pretendam ou o que estão fazendo esses nossos irmãos com tal maneira de proceder? Irmão médium, chefe de terreiro, ou você que está seguindo com atenção essas explicações. Raciocine sobre isso. Os sinais riscados são determinados clichês astrais que fazem parte integrante das associações, dissociações, junções, mudanças ou movimentos direcionais da corrente dos tattvas, denominada forças sutis da natureza. Portanto, esses sinais são determinadas formas astrais ou etéricas, atenção, sentido profundamente oculto ou científico, que tem certas moléculas das forças ditas como elementais da natureza, quando dinamizam suas energias para compor o que também no ocultismo se chamam elementos ígneos, aéreos, aquosos, térreos,
ou ainda de atômicos, etéricos, gasosos, fluídicos, etc., no sentido físico ou objetivo. Pois bem, na magia de Umbanda, Caboclo Preto Velho e outros, quando riscam pemba ou fazem um ponto riscado, estão dentro de uma alta magia ou de um profundo cabalismo, pois o ponto atrai a corrente dos tattvas, imantando, fixando e dando a direção desejada a esses elementos. Se o negócio de riscar ponto é tão sério assim, conforme estamos dizendo, porque de fato é isso mesmo, como se interpretar o fato de todo mundo riscar ponto assim sem estar capacitado? É ou não uma temeridade pretender atrair forças das quais não se tem o domínio ou os conhecimentos especializados? Como se qualificar esses médiuns que, por pura excitação anímica, dão de riscar ponto em tudo e por tudo? Irresponsáveis? Perturbados? Excitados? Neuróticos? Vaidosos? Mistificadores? Inquimbados? Desculpem o termo. Sim, porque os sinais riscados da lei de Pemba é uma ciência mágica, seríssima, de uso ou manipulação exclusiva das entidades, e de alguns raros iniciados de fato e de direito da corrente astral de Umbanda. Será que toda criatura que agora passa a gingar, gritar, se contorcer, de charutão na boca, olhos arregalados, já é por assim ser ou estar um iniciado pelo astral da corrente de Umbanda? É o mesmo que uma pessoa pegar o lápis e se meter a escrever os caracteres gráficos da língua japonesa, só porque quer escrever ou porque viu esses sinais em alguma parte. O que acontece? Faz uma aborração dos demônios, entorta, enverga, confunde tudo, e no fim não tem coisa alguma de inteligível. Mas se essa pessoa faz essas coisas com a pemba, tentando firmar ponto, debaixo de uma corrente, seja lá de que espécie for, por certo que sua incompetência e consequentes imagens mentais confusas que está emitindo nesse ato só podem atrair confusão para o seu ambiente astral e sobre o trabalho que pretende fazer. E como a turma lá de cima é confusa, gosta de encontrar confusão, se planta por ali e faz das suas. Mas o pior não é ainda bem isso. Como já dissemos, esses sinais riscados na pemba, de uso exclusivo das entidades, são clichês astrais. Certas chaves de identificação e chamada dos espíritos elementares que estão em estágio de complementação nas correntes sutis da natureza ou tattvas, ver a parte que trata de karma, reinos da natureza e espíritos elementares. Ainda por intermédio deles, os sinais riscados, uma entidade pode se identificar sobre sua função, isto é, pode dar a sua categoria, quer na banda, quer na falange, quer a respeito de sua própria individualidade, dentro da corrente dos magos brancos do astral. Ora, como frisamos que são também determinadas chaves de identificação de certos clichês astrais e que têm força vibratória sobre os ditos elementares, podemos ainda acrescentar que, por força do uso desses sinais, ou de coisas parecidas, a corrente dos elementares vem sempre tomar conhecimento do caso. Se ao chegar não encontrar os sinais certos embaralhados, irritam-se, afastam-se, mas antes despejam no ambiente uma saraivada de larvas que geralmente têm a forma de pequeninas baratas. Elas se grupam logo no aura ou no corpo astral dos presentes, e dali vêm logo as consequências. Uns saem da tal sessão ou do tal trabalhinho com dor de cabeça, outros nervosos, irritados, mal-humorados e outros com distúrbios gástricos, circulatórios, pontadas no coração, etc. Quer dizer, saem mais carregados ainda. Aos médiuns mais prudentes, mais temerosos, que só riscam pontos simbólicos, que são essa espécie de brasões, já difundidos através de certa literatura e fáceis de decorar. São desenhos de bandeiras, espadas, lanças, escudos e as clássicas setinhas de inspetoria, que dizem ser de Ogum ou de São Jorge. Outros entram a desenhar machadinhas, riscos imitando raios e as indefectíveis setinhas que dizem ser de Xangô. E há também os que fixam desenhos da lua,
do Sol com estrelas de 5 pontas, que entendem como o signo de Salomão. Cruzes e outros sinaizinhos mais que atribuem a essa ou aquela falange segundo o gosto do manifestado. Esse caso traz menos dissabores do que os outros. As entidades chegam, sempre estão em ronda astral pelos terreiros ou sessões, e veem que tudo aquilo é pura infantilidade anímica, e se vão rindo naturalmente. Desse modo, cremos ter dado explicações que, por certo, servirão para abrir os olhos de muitos crentes de Umbanda que frequentam os terreiros às cegas. Do efeito de acender velas para as almas. É de praxe nos terreiros mandar os filhos de fé acender velas para as almas, a título de obrigação, ou dentro de casa, ou no quintal, ou também nos cruzeiros do cemitério. Há anos que vimos assistindo a muitos umbandistas de boa fé, ou muitos crentes, desses que sempre fazem sua girazinha firme no terreiro, viverem debaixo de uma eterna agonia, e isso sem saberem porquê. Não obstante irem a todas as sessões, se descarregar, tomar passes, pedir conselhos e orientações diversas aos mesmos guias. Como admitir isso? Era a queixa que nos faziam de todo lado, pois se estavam sempre falando com o pai fulano, o caboclo cicrano, sem que obtivesse qualquer modificação em sua agonia ou dificuldade. Então entrávamos com o nosso velho sistema de sondagem. Que haviam feito sobre trabalhos? Que haviam feito sobre certas firmezas? Que haviam mandado fazer ou afirmar? Aí é que vinha a coisa. Tinham feito isso ou aquilo para tal ou qual fim. Ah, agora isto é há muito tempo que o pai fulano determinou para nós uma obrigação com as almas. Mas nisso nós estamos corretos, nunca falhamos. Ainda uma vez. Toda segunda-feira a gente acende uma vela para as almas, ou acendiam sempre dentro de casa, nas varandas ou nos fundos dos quintais, e fazemos nossos pedidos. Logo verificávamos que aí estava o nó das agonias e das eternas perturbações, dentro e fora do lar, e dos muitos embaraços que sempre aconteciam. Era então que os aconselhava a suspender tal obrigação com as almas, explicando-lhes direitinho por que estava errada, e logo a situação começava a melhorar, e tudo voltava à paz. Isso foram dezenas e dezenas de casos. Bem, como se admitir que caboclo e preto velho, que conhecem como funcionam as atrações negativas e positivas, possam mandar que se façam semelhantes obrigações? Mas por quê? Ora, quem acende velas para as almas dentro do sistema usual de obrigações dado nos terreiros, e geralmente o faz para tudo o que é alma. O que pode atrair para dentro de casa? Almas dos aflitos, dos suicidas, dos que passaram a vida distribuindo torturas, fazendo mal. Enfim, só pode mesmo atrair tudo que se possa considerar como alma penada mesmo. Tanto é que elas são chamadas todas as segundas-feiras. Andam por aí sem sossego, perambulando em busca de uma luzinha ou de qualquer coisa em que se agarrar. Aí é que entram a perturbação, a agonia, as complicações para cima do penitente. Irmãos, não acendam mais velas para as almas, assim dentro de casa, nem em lugar nenhum, excluindo disso naturalmente os católicos que conservam essa praxe de acender velas para os seus mortos queridos nos cemitérios. Elas nada têm para lhes dar, a não ser muita perturbação. Guia o protetor de verdade não manda fazer esse tipo de obrigação, porque sabe que isso nunca deu certo. Quem pode ensinar essas coisas é quiumba, manifestado ou é o próprio médium anímico, mal influenciado ou mistificado. Já o dissemos. E quanto ao acender velas nos cruzeiros dos cemitérios, é outro absurdo. No caso explícito de ser para fins de um benefício ou de uma obrigação que vise um pedido para tal ou qual objetivo, tornamos a frisar, em relação com as práticas próprias dos chamados terreiros de Umbanda, porque há, conforme dissemos, hábito entre os católicos de acender velas para seus entes falecidos, e isso já envolve outros aspectos, nos quais entra apenas a parte emotiva sentimental, a pretensão de dar luz para seus parentes desencarnados.
Irmãos, os espíritos dos mortos que vivem na órbita ou presos às suas campas funerárias se encontram ainda perturbados, inconscientes ainda do estado em que estão, sem luz, sem caminho astral. A esses é que o vulgo chama almas penadas. Com eles ninguém arranja nada de bom, não traz nenhum proveito acender vela para eles. Deixe-os em paz. Mandem dizer preces ou fazer uma corrente de ajuda e conforto espiritual para eles no seu terreiro, que é o que mais precisam. E ainda quanto a acender velas para as outras classes de espíritos, você sabe a que nos estamos referindo, cuidado. Deixe também isso de lado, se é que costuma fazer por sua própria conta. Exu Cruzeiro, Exu Caveira e outros são coisas perigosíssimas para leigo lidar. Nota de rodapé. Ver nossa obra intitulada Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, que esclarece o assunto. Não aceite assim, de olhos fechados, que certos guias ou protetores lhe mandem fazer esse tipo de obrigação. Uma visita às covas do baixo astral ou ao reino do bruxedo, o catimbó, o crente juremado e o forró no astral. Aproveitamos esta oportunidade para relatar uma visita que nos foi facultado fazer a essas citadas covas do baixo astral, por uma entidade que até hoje não conseguimos identificar. Certa noite em que estávamos em nossa casa, sozinho, deitamo-nos e durante horas não conseguimos conciliar o sono. Passava da meia-noite, quando naquele estado de semi-inconsciência que precede o sono propriamente dito, sentimos aproximar-se uma entidade. Pudemos vê-la quase que nitidamente. Apenas se apoderou de nós uma espécie de tolhimento psíquico e físico com sua presença. Então, ouvimo-la assim dizer: Irmão Iapacane, estou aqui para levá-lo a visitar uma zona astral perigosa, mas não tema, pois isso lhe será de grande utilidade. Mentalmente respondemo-lhes que iríamos, porém se Preto Velho também fosse, de vez que temia ser esse convite uma cilada do baixo astral. Ao mesmo tempo que assim dizíamos pelo pensamento, fomos invocando logo nossos amigos do astral, pela força de certa oração cabalística, forte, própria para ocasiões de perigo. No transcorrer dessa situação, vimos logo chegar Preto Velho, que nos serenou, dizendo que fôssemos, pois ele estaria atento, e que essa entidade era um guardião de zonas condenadas, podendo acompanhá-lo sem susto. Assim, logo que chamamos ao limiar de uma região penumbrosa, parecendo-nos estar cercada de nuvens negras, paramos. Imediatamente essa entidade tirou de alguma parte, que não identificamos bem, 2 túnicas. Passou logo a vestir uma, ao mesmo tempo que mandava fizéssemos o mesmo com a outra. Essas túnicas tinham certas placas, semelhantes a metal, pregadas pela frente e por trás, que luziam em tonalidades estranhas e emitiam também um som sutil, tal qual o ciciar de uma cigarra. Após essa preparação, dirigimo-nos a uma entrada onde se nos deparou uma escada, parecendo-nos talhada em pedra. Começamos a descê-la, com a impressão de que estávamos descendo para uma caverna. Sentíamos que o caminho era escuro, mas a luz vibratória das placas clareava tudo e, ao mesmo tempo, seus sons ciciantes faziam com que ondas de morcego e animais parecidos esvoaçassem e fugissem à nossa passagem. Então essa entidade, guardião das zonas condenadas, começou a explicar que estávamos descendo às covas do mais baixo astral, ou melhor, acrescentou com certo sorriso, ao reino do bruxedo. Nessa altura parou defronte a uma imensa porta, toda trançada de algo assim como raízes, com certas fendas, onde se encontravam nichos cheios dos mais estranhos bichos, larvas, vermes, cobras, etc. Bateu à porta, que se abriu lentamente, até que pudemos divisar um fantástico panorama. Numa espécie de tronco de pedra, uma mulher gordíssima,
com uma cabeleira como se feita de piaçava, toda coberta de farrapos. Com as mãos sujas, acariciava um gatarrão preto, de pelo duro, comprido, nauseabundo. Em seu redor, estranhos apetrechos e materiais que intuitivamente qualificamos como de uso da magia negra, assim como uma panela onde fervia um líquido vermelho, oleoso, parecendo sangue, de onde pulava e caía dentro do líquido uma boa quantidade de baratas e insetos que jamais vimos na terra. O quadro era tétrico. Em outro ângulo dessa cova, identificamos uns caixões de pedra, cheios de esqueletos inteiros que se assemelhavam a ossadas humanas. De par com isso, a megera, vez por outra, manuseava um baralho grande, todo sulcado de sinais e fantásticas figuras. Repentinamente a bruxa, sim, era uma megera tal e qual o conceito fantástico das histórias infantis. Levantou os olhos e, céus, que pavor! Aquilo queimava, irradiava tamanhas vibrações maléficas, causando-nos tal repugnância psíquica que apelamos para as nossas reservas de energia espiritual. À proporção que analisávamos o ambiente, tivemos a impressão de que aquilo era mesmo a última estaca, no que podia haver de mais sujo, de mais nefando no baixo astral. Estávamos fundamente nauseados, quando o nosso guardião encetou uma série de perguntas a essa bruxa assim. Então, Sibiagô, muitas visitas? Muito trabalho? Ao que a megera foi respondendo mais ou menos nesses termos. Sibiagô muito ocupada. Sibiagô muito procurada. Tudo agora anda muito bom lá por baixo. Mas eles não sabem resolver tudo, sem procurar Sibiagô. Pena Sibiagô não poder sair daqui. Você sabe, não é? Mal terminar essas perguntas, a megera levou uma das mãos ao ouvido e a outra à boca e fez sair um grito, um guincho estridente, parecendo ouvir ou se aperceber da aproximação de algo. Nosso guardião imediatamente cruzou as mãos e colocou-as sobre uma das placas, mandando que fizéssemos o mesmo. Depois então, um vozerio tremendo, a chegada de seres incríveis, de dificílima descrição para nossa pena. Uns eram peludos, tinham esgares, contrações horríveis no rosto. Outros gordíssimos, parecendo porcos ou hipopótamos. Outros mais esquálidos, olhos encovados. Todos, porém, traziam uma espécie de sacola. Claro que só podia ser de matéria astral, ao pescoço. A megera recebeu-os cheia de excitação e contentamento, e passou a ouvir cada um deles. Não nos podendo lembrar nem detalhar todo o ocorrido nessa cova do baixo astral, mas compreendemos perfeitamente que aqueles seres hediondos que ali haviam chegado se queixavam de fracassos e contavam sucessos ao mesmo tempo, tudo relativo ao gênero de atividade que exerciam sobre o astral inerente à crosta terrestre. E estavam ali pedindo mais forças e poderes à megera, para prosseguir em suas atividades nefandas, aos quais ela ia dando através de pozinhos. Nessa altura lembramo-nos de que nunca as casas especializadas venderam tantos pós em latinhas como ultimamente, para casar, para matar, para se apoderar disso e daquilo, etc. Líquidos e uma série de estranhos materiais que ia apanhando em seus respectivos lugares. Essas entidades negras recebiam com gritos de prazer e os iam colocando em suas sacolas. Um detalhe que achamos extraordinário foi que, ao se retirarem todos, de um a um, beijavam a mão da megera e bebiam um pouco daquele líquido avermelhado que pulava, fervendo, naquela panela. Para nós, desnecessária foi a explicação que nos deu o guardião, de que aquelas horríveis entidades manipulavam a mais baixa magia negra, nos ambientes chamados por nós humanos de catimbó. São os anjos protetores dos catimbozeiros. Depois de se afastarem, o guardião, retirando as mãos da placa e mandando que fizéssemos o mesmo, aproximou-se da megera que exultava. Somente a lembrança que se nos fixou na retina astral pôde nos ajudar a descrever isso mais ou menos, visto que as náuseas psíquicas nos impediram de registrar todos os detalhes. Dali nos retiramos, e o guardião nos disse então que iríamos descer mais ainda.
Descemos, e vimos não uma porta, mas uma espécie de boca de túnel, por onde penetramos e fomos dar num recinto que nos causou maior impressão do que o primeiro citado. Descrevê-lo exatamente é-nos impossível, mas vimos desta feita a figura de um homem que nos pareceu ter apenas pele e pelo, recobrindo o esqueleto. Por todo aquele pelo que revestia, trafegavam centenas e centenas de estranhas larvas, as quais entravam e saíam repetidamente por sua boca, nariz e ouvidos, etc. Pelos cantos desse recinto, lodoso, úmido, podemos ver ossadas, caveiras em profusão. Esse tipo astral, ao nos ver, tomou uma atitude de arrogância, de maldade, ao mesmo tempo em que perguntava ao guardião: "Que quer dessa vez?" Ao que o guardião respondeu: "Viva, ó Atafo! Queremos esperar aqui a chegada de teus visitantes, que não devem tardar." Esse estranho tipo astral refletia tamanha repugnância espiritual, tais vibrações de difícil definição, que somente uma poderosa guarda e proteção era o que nos fazia suportar tudo aquilo serenamente. Dentro de indescritíveis pensamentos, ao mesmo tempo que analisávamos tudo o que por ali víamos, fazíamos nossas conjecturas. Súbito esquisitos assovios interromperam nossos pensamentos, ferindo nossa audição, e apressadamente nosso guardião nos levou a um local à parte, procedendo à mesma operação de colocar as mãos cruzadas sobre as placas da túnica. Prestamos atenção e dentro, em breve, vimos chegar silenciosamente um grupo de seres de pequeno porte, anões. Descrever os horríveis defeitos que apresentava o corpo astral desses seres seria quase que causar ao leitor traumas emocionais. Mas todos eram mais ou menos peludos, tinham exageradas corcundas e um detalhe excepcional era comum a todos. Apenas um grande olho tinha no centro da testa, e eram obrigados a assoviar constantemente, de vez que assim nos pareceu ser uma maneira de conter a enxurrada de vermes que saíam das aberturas que chamamos de boca, à falta de outro termo. Na presença desse monstro astral, esses monstrinhos quase não falavam, gesticulavam muito e se entendiam muito bem. Não compreendemos de imediato qual o papel desses seres no baixo astral, mas o nosso guardião nos explicou que eram vampiros das esferas negras, querendo dizer com isso que formaram uma classe de seres muito baixa na escala espiritual, porquanto era usada pelos magos negros do astral para provocar misteriosas doenças nos encarnados, através de certas operações de magia negra. Dentro de nossa experiência de 20 e tantos anos, compreendemos automaticamente por que as descargas, defumações e rezas especiais conseguiam tanto êxito em casos nos quais a medicina terrena já havia esgotado todos os recursos. Nessa altura, perguntamos mentalmente ao guardião por que esse tal de Atafo assim era e assim vivia. Deu-nos uma explicação profunda, da qual resumimos o seguinte: Atafo, esse monstro astral, era um espírito de tamanho endurecimento, tão sobrecarregado pelos males que há milênios e milênios vinha praticando, que foi banido para essa região condenada, e por ali criara sua própria cova, porque ali era realmente o reino do bruxedo, onde as hostes satanizadas, bestializadas, iam buscar elementos destruidores, porquanto seus habitantes haviam se especializados na prática do mal. Pedimos ao guardião para sair dali, pois já não aguentávamos, e fomos imediatamente atendidos. Do lado de fora, o guardião nos perguntou se ainda estávamos com coragem para visitar a terceira cova, o que aceitamos. Porém, não queremos contar mais nada a esse respeito, porque ultrapassa até o fantástico o que lá existia. Com a descrição feita, quisemos deixar bem nítida na mente do leitor a ideia de que a bruxaria, o malefício, a magia negra, o atraso, o endurecimento e a ignorância de muitas almas que aqui, pelo plano de terra, ainda praticam essas coisas, têm suas correspondências, suas ligações e a cobertura afim de um lado para outro. Portanto, é fatal que em todo o desencarne de um quimbandeiro ou catimbozeiro, o seu espírito seja imediatamente arrebatado para esses planos infernais, para essa zona condenada,
Talvez seja por isso que a Bíblia nos fala do inferno, que afinal de contas existe mesmo, de um certo modo. Em analogia com o exposto, devemos ressaltar também o que nos foi dado presenciar numa sessão de catimbó, por ocasião do rito que iam processar sobre um crente, a fim de que ficasse juremado. Não vamos entrar nos detalhes desse rito, porque temos a palavra de que não o faríamos em nossas obras. Porém, o que aconteceu nessa ocasião serve perfeitamente para que o leitor faça um confronto e tire suas deduções. Bem, no momento em que esse ritual devia atingir o seu ponto máximo, ou seja, quando tinha que se dar a juremação no crente, faltou a presença de uma tal entidade de nome Baiano de Tal, que seria o responsável direto pelo iniciando, em face dos segredos do catimbó. Foi quando outra entidade, manifestada num médio de cor branca, disse que ia mandar buscar o fulano, porque sem ele nada feito. Assim procedeu, cantando e firmando velas com punhais, ao mesmo tempo que bebia cachaça e derramava em volta. Repentinamente vimos que o outro médium estremecia e logo passava a despejar uma saraivada de impropérios, de nomes feios. Com isso, os presentes e outra entidade manifestada deram por reconhecida a presença do tal mestre de linha, responsável pelo ritual do crente. Mas o que vamos agora transcrever foi o que disse esse tal espírito num tom aborrecido queixoso. Abre aspas. Ora, logo agora que o forró estava ficando tão bom, é que vocês acharam de me chamar? A Chiquinha não quis ver. Eu vou fazer o que tenho que fazer, mas estou muito zangado. Imaginem que encontrei a Chiquinha atracada com F, de esfregação. A safada estava me traindo. Tive que brigar com aquele sujeito. Ele correu e nós voltamos pro forró, quando me chamaram aqui. Fecha aspas. Após esse palavreado, do qual pedimos desculpas ao leitor, mas nosso propósito aqui não é fazer literatura, mas registrar fatos, o tal baiano participou diretamente no ato de juremar o crente, e a sessão prosseguiu naqueles moldes que lhes são próprios. Depois, indagamos de pessoa mais entendida naquilo, o que o mestre de linha quis dizer com ter deixado o forró que estava tão bom e que Chiquinha tinha ficado. E nos foi esclarecido que forró era uma farra onde o tal baiano estava e que ele tinha vindo aborrecido porque sua companheira lá de cima o estava atraindo, etc. Com tudo isso, ficou-nos provado o que já sabíamos, isto é, lá por cima no reino do astral inferior. É como aqui por baixo existe farra, baderna, gafieira, rancores, falsidades, ciúmes, etc. Existe sexo, luxúria, mancebia e outras coisas mais. E isso não é bicho de sete cabeças, porque dada a inferioridade moral e consequente embrutecimento, esses espíritos são os mais materializados possível. E dentro de seus meios afins, procuram dar expansão a seus desejos. E é um mundo de sensações baixas de todas as maneiras. Quando dizemos que também há sexo, não se interprete isso no rigor do termo, no aspecto puramente físico ou carnal. Não, mas que há junções e sensações tais produzidas de órgão astral para órgão astral. Isso há. E a literatura que tem versado sobre tal questão foge de aprofundá-la, de vez que é assunto escabroso e um tanto ou quanto perigoso para a mentalidade comum.